Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à ah, nosso podcast da Saia do Aluguel na Flórida, gente. Olha só, estou muito feliz hoje. Nós estamos falando sobre um episódio, nosso episódio número 15, que é a respeito do investimento e proteção. Gente, só um pouquinho aqui, eu deixei meu telefone falando aqui. Ao vivo é assim, Ao né, vivo é gente? Nós assim, quem estamos ao sabe faz ao vivo. vivo, isso aí. Estamos aqui ao vivo. Eu estou aqui com o meu telefone porque eu quero verificar se nós vamos ter perguntinhas aí. Se você tá com perguntinha para nós, nós estaremos aqui ao vivo para esse podcast de hoje. Então vamos lá, gente. Podcast hoje é o meu episódio número 15 do meu podcast Saia do Aluguel na Flórida. E hoje o nosso podcast tem o seguinte título: Do investimento à proteção, como construir e preservar patrimônio na Flórida, aqui nos Estados Unidos, tá? Nós estamos com a nossa convidada especial, Juliana Moraes, ok? E muito bem-vinda por estar aqui conosco hoje, Juliana. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no seu podcast, que está aí sempre ajudando as pessoas, né, na parte imobiliária com informações importantes e ajudando os seus clientes a saírem do aluguel, que é Exatamente. uma coisa muito importante para as pessoas, é o sonho americano, É o né? sonho Todos vêm aqui, é o americano. sonho de conquistar a casa própria E e é o meu, investir nos Estados e é o meu Unidos. brilhinho nos olhos. É o que É. eu mais gosto, é estar tirando as pessoas do aluguel. Então, sou a Jane Pietroni, estou aqui há mais de 20 anos trabalhando com a comunidade brasileira a conquistar esse sonho, a sair do aluguel. E olha só, gente, hoje eu gostaria de estar falando de algo que vai além da compra, tá? Então vamos imaginar que hoje você está aqui já na sua moradia, tá? Já conquistei o sonho o sonho americano. Então, hoje nós vamos falar de alguma coisa além da compra, é como proteger o seu patrimônio e garantir que ele traga segurança e continuidade para a sua família, tá? Então, deixa eu apresentar aqui Juliana Moraes, ela é consultora executiva nos Estados Unidos e advogada no Brasil. Aqui ela atua como consultora executiva ao lado do advogado Júlio Moraes, no escritório Moraes Law Firm. Tá? Ela atua na área de planejamento patrimonial e de família e sucessão, que a gente chama aqui de estate planning, não é? Com mais de 20 anos de experiência entre o Brasil e os Estados Unidos, a Juliana aqui, especialista em sucessão e proteção patrimonial. Muito obrigada por estar aqui comigo. Então, Obrigada, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Como a Jane comentou, eu trabalho, já moro aqui há 20 anos, aqui nos Estados Unidos. Trabalho em diversas áreas, sempre voltada para a comunidade brasileira, em áreas imobiliárias, de negócios, e agora hoje como consultora executiva no escritório Moraes Law Firm. Aí passando informações, né, para os clientes, investidores e compradores brasileiros. No caso hoje da nossa proposta aqui é trazer informação nessa área. Mas o escritório Moraes Law Firm é voltado para atuar na área de proteção patrimonial e de sucessão. Então engloba aí diversas outros assuntos, onde o Dr. Júlio, que é o advogado licenciado aqui na Flórida, faz análise de cada caso e traz aí uma solução estratégica para cada família e para cada investidor. Então, é um prazer hoje compartilhar um pouquinho das informações com todos vocês aqui. muito obrigada, Juliana. Agora, conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória. Me conta aí, porque a gente gosta, a gente está num people business, né? Então a Sim, gente tem que sempre sim. estar convivendo com as pessoas que a gente gosta e se identifica. Então, conta para nós, sua trajetória, como que você saiu do Brasil, começou a trabalhar com famílias e em empresas aqui nos Estados Unidos. Eu saí já há mais de 20 anos do Brasil, como eu comentei, eu sou advogada de formação no Brasil, aqui eu não sou advogada, mas eu sempre trabalhei voltada a ajudar de alguma forma ou outra a comunidade brasileira. Então, eu trabalhei já na área de imóveis, na área de negócios, e sempre percebendo que o brasileiro, com o tempo,
né, a experiência, fui percebendo que o brasileiro chega aqui e muitas vezes não pensa em como proteger o seu patrimônio. Vem com aquele sonho de conquistar, de crescer, de ter sucesso, de dar uma vida melhor para si mesmo e para sua própria família, mas esquece de pensar, ok, como eu protejo tudo isso, como eu protejo o meu legado, como eu protejo os meus bens e a minha família. E foi aí que me surgiu o interesse tão grande de trabalhar junto com o Dr. Júlio Moraes na área de estate planning, que é planejamento sucessório e de bens, né? Planejamento de proteção de família e de bens. Eu passo a informação, eu trago a informação para a comunidade brasileira e conecto junto ao Dr. Júlio, que faz aí toda a análise. É um trabalho gratificante, porque a gente vê no decorrer do tempo, você também aqui, Jane, com mais de 20 anos de profissão como Exato. corretora, você já deve ter passado por diversas situações onde a falta de planejamento ou estrutura para escriturar a A propriedade propriedade, acabou exato. gerando aí um problema Problema, futuro. Então, essa é a minha exato. aqui. Hoje eu estou feliz de estar aqui com você, ter sido convidada para compartilhar um Aham. pouco da minha, Não, do que eu tenho de eu, informação. como profissional, né, do real estate, quando eu vejo alguma casa e tá escrito lá pra gente probate, porque a gente sabe que tem que esperar aí 3, 4, 5, Sim, 6 sim. meses para conseguir fazer uma venda, a gente tem um comprador na mão. Nossa, sofri É demais, sofrido. sofri É, demais. Então, é. probate é um assuntinho que não é muito legal entre nós corretores. A gente quer que todo mundo nem tenha probate, já tem a sua sucessão mais tranquila, porque tem como. Às vezes Sim, as pessoas não sabem, mas como? Não vai passar por um inventário, né? Probate, gente, inventário. É, não vai passar por um inventário? Como é possível você escapar de um inventário, deixar a sucessão dos seus bens muito mais fácil para seus herdeiros? Gente, é possível e a doutora Juliana sou vai doutora no no Brasil, Brasil, sou vai estar aqui advogada no ajudando. Brasil Isso aqui, eu aí. sou consultora executiva, é Isso o aí. doutor Doutor, Júlio. doutor Júlio pode fazer para Sim, estar ajudando você a escapar dessa, né? Ou facilitar, não sim. escapar dessa, porque às vezes passar pela frente do juiz é inevitável, mas pelo menos para facilitar Facilitar e um prevenir pouco o mais e máximo prevenir possível. e fazer você economizar dinheiro na sua sucessão, né? Então, vamos assim pensar assim, dúvidas e erros mais comuns que os brasileiros que compram imóveis aqui têm, em questão de, assim, se eles não estão olhando na questão jurídica. Me fala, porque a partir dos erros a gente pode, é verdade, eu podia estar fazendo isso. Como que eu posso me prevenir para não estar fazendo isso? Sim. O erro mais comum é, sem fazer uma pesquisa anterior com os profissionais da área, é simplesmente dizer eu vou comprar o imóvel no meu nome, pessoa física, né? Muitas vezes é recomendado, depende da situação, e muitas vezes não. Então, é importante conversar com alguém que tenha conhecimento dessa área, e essa, a minha função aqui é passar informações gerais para que vocês possam ter aí um pouquinho de conhecimento e investigar mais a fundo e conversar com um profissional que possa lhe passar a situação de cada caso. O comum é as pessoas dizerem: eu não quero fazer nenhuma estrutura jurídica, não vou gastar dinheiro com isso e vou deixar no meu nome pessoa física. Quando você está comprando uma casa para sua residência primária, talvez isso não traga problema. E também depende da situação, porque Uhum. existe forma, se você tem herdeiros, se você é casado, se você tem filhos, ou se você já quer deixar a sua propriedade para o seu herdeiro, para um beneficiário sem passar pelo inventário, também existe uma outra forma de fazer isso, sem ser no nome pessoa física direto. E também falar, eu vou colocar numa LLC, está tudo resolvido, porque é uma propriedade de investimento, está tudo resolvido. E não é assim, a LLC precisa ser criada da forma correta, com as regras corretas dentro do contrato social, e às vezes só a LLC não é o suficiente. Então, existe estrutura para, dependendo do foco do cliente, né, do comprador, só proteção de responsabilidade civil, eu também quero focar na sucessão,
tem uma estrutura para cada objetivo, mas o que a gente mais escuta, e você deve escutar muito, né, como corretora: "Ah, eu vou colocar numa LLC", ou então: "Não vou gastar dinheiro com isso, deixa só no nome da minha pessoa física e a gente vê o que dá depois". E quando ocorre um incidente ou na hora da sucessão, o que dá depois custa muito mais caro. É. E é importante, lembrar, e a pessoa que está comprando um imóvel ter a informação adequada, tá? Porque cada caso é um caso. Se é um investidor, eu vou vir falar para esse investidor: "Ei, você vamos comprar numa LLC, porque vai te dar uma certa proteção, principalmente uma proteção contra terceiros, alguma coisa no sentido da liability da propriedade, tá?". Às vezes a pessoa vai lá e só compra: "Ah, não, mas minha residência primária é uma outra história, necessariamente você não precisa estar comprando numa LLC, às vezes Nem pode, você sim, nem pode sim. comprar numa LLC, você está comprando a residência primária e está tendo um mortgage aí no seu nome, no nome teu, do seu esposo, da sua esposa, também não pode, mas a partir disso, a partir de não pode, quando que se pode? Quando que eu posso passar isso para uma sucessão? O que fazer para que você não tenha que ter. Minimizar os riscos, né, Exato, Jane? minimizar todos É. esses riscos que você precisa na sua É. para os seus herdeiros, para sua E até mesmo propriedade. na LLC, muitas pessoas acreditam que é só abrir uma LLC, por exemplo, aqui na Flórida, né? No Sambis e tá tudo resolvido. E não é, gente. Tem, se não seguir Tem que as saber regras, tem que saber estruturar. estruturar, tem que ter mais de um membro, tem que ter as cláusulas de sucessão no contrato, no Operating Agreement, que é o nosso contrato social aqui. Tem que ter a parte da contabilidade feita corretamente, porque só a LLC, ela traz basicamente o mesmo risco do que a pessoa física. Se ela não Exatamente, tiver tiver bem estruturada estruturada. e gerenciada da forma correta, ela pode te trazer o mesmo risco da pessoa física. Ela pode trazer até mais custos para você, Sim, pelo fato de ser uma sim, de ser empresa. uma Uhum. empresa, exatamente. Então vamos lá, perguntinhas que nós temos aí. Para quem está comprando, né, o primeiro imóvel de investimento, tá? Comprando imóvel de investimento, o primeiro. O que vem primeiro? Escolher a propriedade ou estruturar juridicamente? Olha só, se você está comprando um imóvel de investimento, é a estruturar juridicamente. Porque primeiro precisa ser definido qual que é a estrutura. Se for estrangeiro, pode ser uma estrutura que leve mais tempo para criar essa estrutura, uma holding, LLC, com um contrato, né, o mais complexo. E a última coisa que você quer é chegar uma semana do closing, você como corretora e o advogado dizer: "A estrutura jurídica não está pronta, eu preciso de uma extensão", Exatamente. né, como corretora, é a última coisa que você quer escutar é alguém dizer: "Preciso de uma extensão", por algum motivo. Então, no caso de investimento, é sempre, recomendado primeiro buscar um profissional que vai te auxiliar na estrutura jurídica. No caso de pessoa física para a propriedade primária, você pode fazer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que inicia o Uhum, trabalho com a Jane, uhum. inicia o trabalho com o advogado. Porque ali é só definir se será um homestead ou será um lady board deed, o que pode ser tudo feito no fechamento. Na escrituração, não Uhum. tem essa necessidade de mais tempo e uma estratégia mais complexa. Isso, porque é muito importante a hora que você está registrando aquele imóvel no seu nome, como você vai registrar Sim, esse imóvel, porque existem vários jeitos que você tem vários tipos de de escritura, escritura, vários sim, tipos diferentes de escritura e sucessão, escritura com sucessão, sim. que você pode ter ali no momento já da sua compra, para você Uhum. não ter que estar refazendo isso ou Gastando modificando isso, dinheiro, porque daí você gasta dinheiro 2 novamente vezes. para Então, exatamente, já pode ser tudo definido ali no momento da compra, porque no momento da compra você já vai ter esse custo, né, com o cartório, a nossa title company aqui, para fazer a escrituração. Então é importante que seja definido já ali da forma que proteja na sucessão e no caso de investimento e até no caso de casa própria, que também te proteja, o homestead protege muito de credores e em exato. alguns outros casos, né. Então vamos falar um pouquinho, se você consegue explicar para a gente, se você puder, assim, os brasileiros aqui compram ou em nome pessoal ou numa LLC,
alguns falam em trust. Quais são, assim, as principais, diferenças, assim, no basicão, para quem está querendo entender alguma coisa? Se a sua propriedade é propriedade, pessoal, se a sua propriedade primária, os 2 tipos de escritura mais comuns são o homestead. O homestead, o que que é? Ele te traz é a tua propriedade primária, é uma ferramenta que te traz proteção, ah, contra a sucessão, para que ninguém possa pedir a sua propriedade, né? Isso, E a parte jurídica, a parte de credores, então ele traz uma proteção além de te dar um desconto no imposto de propriedade, né? exato. O Homestead traz aí um desconto substancial no imposto de propriedade aqui na Flórida. Ou então pode ser também o que é muito comum, ela ser feito dentro do Lady Board Deed, que é uma escritura que também permite o Homestead, a aplicação para o Homestead, porque o Homestead não é a escritura, é uma aplicação que você Aplicação faz junto, junto ao ao condado. condado, exatamente. A escritura vai ser um warranty deed, vamos dizer Uhum, assim, que exato. pode ser feito com o Homestead. O importante é que seja a sua casa primária. No Lady Board Deed, ele previne o inventário, porque ali você já coloca o seu nome da sua esposa e você já coloca o beneficiário. Então, no momento do falecimento das suas partes, ou se for uma pessoa só, é somente é muito simples a transferência para o beneficiário. Ele não precisa ir para o juiz, não precisa pedir que seja aberto o inventário. Ela pula essa parte do Do inventário. inventário e tem a E propriedade tem a como um todo. proteção, Uhum, tem a propriedade como um todo, e também uhum. tem a proteção e o desconto de propriedade, de imposto de De pode propriedade do homestead. Então, esse é o principal para a pessoa física quando o seu imóvel primário. Quando é imóvel de investimento, existem diversas maneiras de ser feito, mas a mais conhecida aqui, a gente, né, não vai ter tempo de falar de todas, é a LLC, e é aí que a gente fala, tem que ser constituída da forma correta para que ela te traga a proteção contra processos judiciais. Se ela não for constituída com mais de um membro, são várias regras, mas em várias geral, regras. mais de um membro, tem que ser feita a contabilidade separada, em conta separada da própria empresa, você coloca no contrato social as cláusulas de sucessão, em caso de falecimento do membro da propriedade. Você pode colocar até um trust como um dos membros da Uhum. LLC, e aí vai estruturar a parte de proteção de responsabilidade civil contra processos judiciais e também a parte de sucessão. Então tem como fazer os 2 juntos. E o trust é sucessório, né? É planejamento sucessório, onde você coloca dentro do trust, você vai colocar a propriedade, já vai definir como ela vai ser distribuída, como os herdeiros vão receber e evita o inventário. A LLC, se não tiver constituída da forma correta, ela não evita o inventário. O trust evita o inventário. Em casos mais complexos, mais que a pessoa queira realmente se proteger e estruturar 100% na sucessão, pode ser uma LLC dentro do trust ou o trust como membro da LLC. Existem várias estratégias que aí o Dr. Júlio vai analisar caso a caso e também depende de cada cliente, né? Tem clientes que falam, não, eu estou disposto a correr esse risco. Eu não quero fazer essa estrutura tão complexa. E tudo bem, né? O importante é ter informação. E aí você Uhum. faz a decisão que você quer, consciente dos riscos. Ou não, né? Isso aí. Então, Ju, pergunta muito comum que eu escuto dos meus clientes. Trust e LLC não é a mesma coisa. Então, trust é uma coisa, LLC é outra coisa. Sim, São entidades jurídicas. sim, Então, exatamente. São nós estamos instituições falando de jurídicas duas diferentes. entidades Sim. jurídicas. A LLC seria como se fosse uma Uma empresa empresa. e o O trust é trust uma é ferramenta uma jurídica. ferramenta jurídica Isso. de proteção. Não, de proteção não. O trust é uma ferramenta jurídica, no caso, falando de imóveis, de sucessão. Sucessão. Isso, isso. E o trust é assim, você pode, para as pessoas entenderem um pouco mais, é como se você tivesse, o trust é como se fosse uma empresa e você vai colocar um guarda-chuva e você vai colocar diversos bens dentro dessa empresa. E aí você, como proprietário, vai definir quem vai ser o gerente e quais as regras, como vai ser distribuída, e podem ser vários bens.
Ah, você pode colocar carros, você pode colocar contas bancárias, não é só propriedade, esse é o trust. E o trust é a ferramenta primária para sucessão. A LLC é para o investidor que não quer fazer uma estrutura mais complexa, mas quer se proteger. Uhum. Principalmente, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos tudo se processa, né? Tudo. Todo qual espirrou um É. pouquinho, eu vou processar porque o ar-condicionado não está bem cuidado. Então, no caso, se a LLC estiver bem estruturada, com mais de um membro, o Operating Agreement com as regras exatas e também a parte da contabilidade feita da forma correta, ela é considerada, quando, num caso de processo, vamos supor que um tenant, você tem um inquilino, o inquilino caiu e vai processar o proprietário. Ele não consegue, no processo, atingir a propriedade inteira. Ele não consegue tomar a propriedade do proprietário. Ele consegue atingir os rendimentos da propriedade, mas você não perde a propriedade. Isso é um básico, né? Uma Uhum. ideia básica para entender a diferença e a importância de estruturar da forma Da correta, que não é estruturação. só, né, Exato. a LLC, ela tem que estar estruturada da forma correta. E lembrando tudo que a gente está falando de leis da Flórida. Aqui nos Estados Unidos, para quem, né, Muito não tem importante ainda, falar é nisso, leis das importante, porque Flórida. aqui nos Estados Unidos as leis mudam de estado para estado. Então pode ser que em Nova York seja diferente. Aqui nós estamos sempre nos referindo às leis da Leis da Flórida. Flórida, isso mesmo. E, outra pergunta, tenho uma propriedade, por exemplo, no meu nome pessoal, com o meu esposo. Eu posso ter um trust para me proteger? Você pode ter o trust para sucessão, para fazer o seu planejamento sucessório. Essa Uhum. propriedade pode estar dentro de um trust, sim. Tanto a propriedade de investimento quanto a propriedade de primária, elas podem estar dentro do trust. Então, esse trust é uma ferramenta muito importante que é usada para sucessão, independente se você é um investidor e tem propriedades dentro de uma LLC ou se você é simplesmente uma pessoa que tem uma casa só, sua residência primária, correto? Exatamente. O trust a ferramenta que vai evitar o inventário. O inventário aqui na Flórida pode custar caro e leva tempo. A gente tá falando aí de 6, você sabe, né? Quando pega a casa ali que tá escrito em probate, Inventário, em inventário, você sabe que pode inventário. demorar tempo. Uhum. Então, a média aí é de 6 a 12 meses e tem um custo alto, que pode ser de 3 a 6% do valor da casa mais taxas, do valor de mercado do imóvel mais taxas. Custa muito mais barato, dá menos dor de cabeça e você protege o seu bem. Se no caso de propriedade de família, você protege a sua família também. Tá, então na prática, hoje eu compro um imóvel aqui na Flórida, tá? E amanhã acontece alguma coisa comigo, com meu esposo. Como que a lei americana trata essa sucessão patrimonial? Então, dentro do casamento, quando a propriedade é homestead, que é a propriedade primária, tem algumas proteções já que o homestead permite, então ela vai passar para o esposo, e se tiver filhos menores, aí tem que ter a distribuição para os filhos. Se você é a sua propriedade primária, quando o segundo cônjuge falecer, aí ela vai ter que ir para o probate, mesmo que vai para o filho, mas ela vai ter que ir para o inventário. Uhum. Se você tem um Lady Board Deed, não precisa ir para o inventário. Mas aí vem outra questão, se o filho é menor, tem que ter um trust, tem que ter outros documentos, então aí é um pouquinho mais diferenciado do que a gente está falando. Mas existe a possibilidade de fazer para prevenir o inventário, tanto com a sua propriedade primária, quanto com a sua propriedade de investimento. No caso de propriedade de investimento, também é possível fazer as regras dentro do trust para que a sucessão seja feita de forma menos complexa e que Uhum. não precise ir para o juiz. Isso é ótimo, né? Não ter que ir para o juiz e fazer as É coisas muito rápidos tempo é e muito bom. além de tudo, muitas vezes as pessoas falam, eu tenho um testamento. O testamento não previne aqui, nem no Brasil, né? O testamento não te impede, não previne que você vai ter que fazer o inventário em juízo. Ele direciona os seus desejos para o juiz, mas ainda vai ter que passar pelo processo Pelo de processo de inventário. É, inventário e um juiz definir isso daí. definir, Uhum. exatamente.
Você pode me dar, assim, um exemplo mais real? Claro, não vai pôr nomes aqui, que a gente não faria isso mesmo de qualquer jeito, mas um caso que um cliente, assim, teve problemas por não ter planejado, juridicamente. Eu vou te passar um exemplo, fictício, na Uhum. verdade, né, para evitar, mas é que é muito próximo dos exemplos reais que a gente Isso. tem. E depende também, a gente pode falar de 2 exemplos, ou sendo um residente da Uhum. Flórida ou sendo um estrangeiro que tem investimento aqui. Legal. Porque no caso do inventário, na transmissão de herança para bens de residentes, a gente tem uma isenção de imposto de transmissão de herança para até 12 milhões, é um pouquinho mais do que isso, mas é um valor bem alto, 12 ou 14 milhões, eu não tenho, agora não recordo exatamente. Então, se o bem dentro desse valor, ele é isento, a Flórida não tem imposto, mas o Uhum. imposto federal, ele te isenta até esse valor. Se você for um estrangeiro com investimento aqui, o imposto é de até 40% do valor do seu imóvel. Ele só tem a isenção de 60 mil. Então, se o imóvel custa Exato. Do 200 mil ou 2 milhões, só vai ter 60 mil de isenção. O restante você pode acabar pagando aí até 40%. Então, se a gente está falando de um investidor estrangeiro com um imóvel de 500 mil, ele pode acabar perdendo só na transmissão. A gente não está falando de parte tributária, só no imposto de transmissão, mais de 170 mil dólares Exato. em um imóvel de 500 mil. É. No caso, se esse imóvel é de residente, o que a gente vai ter o custo aí, se não tiver estruturado da forma correta, de sucessão e de proteção, ele pode te custar entre 3% e 6% do valor do imóvel para fazer a parte do inventário, fora as taxas judiciais. Yeah. E fora esperar entre 6 e 12 meses. Muitas vezes, se esse imóvel tem um financiamento, você não consegue nem fazer o pagamento. Se não tiver autorizações junto ao banco, as pessoas não conseguem nem fazer o pagamento Fazer o do pagamento do mortgage e imóvel. acaba perdendo o imóvel por conta do processo longo de inventário, né? Uhum. Então é muito importante ter essas informações, estar preparado e fazer esse investimento de proteção no início para que não te custe muito mais caro e você acabe perdendo uma boa parte daquilo que você trabalhou, investiu e Exato, conquistou, né? exato. E, se for pensar, assim, num exemplo positivo, tá, que uma família conseguiu preservar o patrimônio e reduzir os custos, por estar estruturado corretamente. Eu quero saber, assim, ó, quanto que dá em dinheiro de economia você fazendo a coisa certa, não é a coisa certa, mas se Se você se protegendo, se estruturando da protegendo da forma, forma com as de ferramentas quan jurídicas, exato, sim. de quando você não se protege usando essas ferramentas. No caso aqui, seria ao contrário. Nós temos ficticiamente, mas recentemente, muito paralelo a algo que aconteceu. Um exemplo onde houve um falecimento, mas o imóvel estava dentro do trust. Uhum, Então, já foi. Não é necessário. O trust ele tem aqui na Flórida a validade de mais de 300 anos. Então, a não ser que alguém uhum. conteste ou que morra todos, o beneficiário, o Toda gerente, a o trustee, linha toda a linha, é, você vai gerenciando tudo de acordo com como as regras foram definidas. Então, não houve necessidade de fazer transferência de uhum. documento, não houve necessidade de parar de receber Os os aluguéis aluguéis ou né, os pagar valores o ou fazer aham. pagamentos. Por quê? Porque já estava estruturado da forma correta, da forma apropriada e com as ferramentas jurídicas apropriadas. Aí, se eles tivessem, pode ser na hora de venda, na hora de se quiser transferir o imóvel para o beneficiário, quiser tirar do trust e transferir para o beneficiário, vai ter um custo, mas é um custo muito menor. Um Uhum. custo de transferência pode te custar, de repente, um básico, 600 mil dólares, quando a gente está falando de 3 a 6, seis se por você não cento tem do valor. né, Uhum. se você 3 não tem a estrutura jurídica de proteção e sucessão de 3 a 6% 6% do do valor. valor. Então, Aham. é um valor substancial.
Então, acaba sendo diferença valor simbólico para um Sim, valor substancial quando você está com a sua associação organizada organizada. corretamente. Exatamente. O que a gente dá de exemplo, né, o doutor Júlio sempre usa de exemplo para os clientes, é assim, se você é uma família, um casal, 2 filhos, tem um imóvel pessoa física e um imóvel de veraneio ou de investimento, e você, quer estruturar da forma correta, a média que você vai obviamente, se não for muito complexo, a média que você vai, investir aí para sua estruturação nem 1% do que você vai acabar gastando depois, quando você tiver, que fazer, né, depois que tudo acontecer, que for necessário fazer a Fazer um sucessão, o inventário inventário. e tudo mais. Então é um valor muito inferior do que o valor que você gasta depois, que tem que ser feita toda a transferência e passar por inventário ou até mesmo os riscos de responsabilidade de Exato. aí um processo, né, E uma jurídico. vez que você faz toda essa estrutura, o que eu acho mais legal, me corrija se eu estiver errado, é que a estrutura não é uma pessoa física, então ela não morre. Então ela dura na sucessão Exatamente, muito tempo. Então, dependendo de como você estrutura isso daí, nem seus filhos e talvez nem seus netos tenham que inventariar. exatamente. Certo? Então, isso é uma oportunidade que você economiza muito dinheiro na sucessão, porque já está tudo estruturado ali. E uma outra coisa também, Juliana, que essa estruturação, você pode ir alterando com o tempo, não é? Pode, Então, por pode. exemplo, hoje eu só tenho lá na estruturação do meu trust até onde vai a linhagem meus filhos, mas a partir do momento que eu tenho netos, eu posso fazer uma alteração e deixar essa estruturação um pouco mais longa, correto? Correto, exatamente isso. Você pode fazer alterações, você pode pôr as regras de quem pode fazer as alterações em caso de incapacidade ou falecimento, ou até mesmo, mais de uma pessoa poder tomar a decisão. E é o que você falou, desde que, não haja venda do bem ou retirar o bem de dentro do trust por algum motivo, que a pessoa não tenha o desejo de retirar o bem Uhum. de dentro do trust, é uma estrutura de longa de gerações, né, que passa de uma geração para outra. E ela pode, evitar o inventário entre várias gerações. Isso é ótimo. E vamos falar sobre investidores brasileiros agora, uma pinceladinha em investidores brasileiros. Então, se a gente for dar um passo prático, tá? Vamos orientar praticamente aqui o público. Para quem está lá no Brasil hoje, pensa em investir na Flórida. Qual que é o primeiro passo para fazer tudo do jeito certo? Qual que seria? Obter informações e conversar com um profissional que saiba fazer e direcionar a estrutura jurídica, em que esse imóvel vai ser constituído. Então, se vai ser uma LLC, se vai ser uma holding em outro país que vai ser dona dessa LLC. Cada caso e cada família e cada investidor é uma estrutura diferente. Porque, depende dos bens que você tem e depende do seu objetivo, né. Do Isso quanto mesmo. você quer, fazer essa estrutura forte e protetiva. Isso aí. Então, eu quero falar para você que é um investidor brasileiro hoje. Todo investidor estrangeiro pode sim estar comprando uma casa aqui nos Estados Unidos, independente do teu status imigratório. Você pode estar comprando aqui como investidor estrangeiro. E para fazer isso, eu sempre falo para os meus clientes, você precisa de alguns parceiros para essa empreitada de investimento? Bom, o primeiro parceiro que você precisa é um advogado, tá? Para poder estruturar como você vai fazer esse investimento fora. Segundo parceiro que você precisa é um corretor de imóveis, onde esse corretor de imóveis vai estar procurando o investimento mais apropriado para você. E um terceiro parceiro que você pode estar precisando é um agente financeiro, no caso um banco, um mortgage broker, que hoje em dia você consegue sim, você consegue financiar sendo um estrangeiro, você consegue, tem programas aí que você como estrangeiro pode financiar com um banco americano com apenas 30% de entrada. Então, olha só, os três parceiros que você vai precisar inicialmente para investir aqui nos Estados Unidos:
parte jurídica, um advogado, tá? Você vai precisar de um corretor de imóveis, você vai precisar de no financiamento, um banco. Ah, e o último parceiro, claro, um contador, tá, gente? Você Eu precisa ia de um bom contador, porque a assessoria do contador é essencial do começo ao final. Você precisa de um bom contador para dar toda essa parte de contábil, de direcionamento, né? direcionamento contábil, de como você vai fazer isso, como você vai fazer toda a contabilidade desses investimentos, porque hoje em dia tem coisa que é interligada com o Brasil, tem gente Sim, que não. Não acha que está tudo separado mais, gente. Não é. Você tem que fazer, principalmente na hora de você estar, por exemplo, na sua carteira de inventário, na hora que você está investido com mais de um imóvel, você está sim. crescendo essa carteira de inventário nos Estados Unidos, na hora que você vende e compra e você substituir ou você troca, a gente fala troca, um exchange, você acaba trocando um imóvel por outro na compra e na venda, a maneira correta que você vai fazer isso e pagar imposto em cima Sim, desses, é muito importante desses o imóveis. profissional o profissional que tenha conhecimento nas regras tributárias Brasil e Estados Unidos. Exato. Existe muitos fatos interligados e tem que ter o conhecimento das duas para poder te dar a melhor estruturação aí né, fazendo aqui um pouquinho um gancho no que você falou, que não é não é a nossa área de atuação, mas a gente sabe que é importante ter essa estruturação tributária para poder aí minimizar o impacto, de impostos, né, no Exato. investimento, principalmente para o investidor, né, Jane? Porque o investidor ele quer capitalizar, ele quer investir, ter o máximo de profit, de lucro daquilo que ele está investindo, né? E não quer deixar Exatamente. ali 10, 20, 30% do investimento dele no imposto. Então é isso. Então, isso que eu gostaria de passar para vocês, como é que funciona, né, a nossa parceria aqui entre eu e a Juliana nesse processo, tá? Então, eu no processo de compra, de achar o imóvel correto para você e o escritório Moraes Law Firm no contexto da parte legal, na parte jurídica, onde você pode estar protegendo o seu patrimônio, quer dizer, adquirindo o seu patrimônio da maneira mais correta possível, Sim, para tá? minimizar os riscos e proteger o Exatamente, seu e ainda patrimônio. protegendo o seu patrimônio e o seu O legado seu aí legado para também é frente. proteção do patrimônio e também a transferência, né, a sucessão do seu patrimônio, da forma que você deseja e da forma que vai ser menos custosa, para o seu investimento. Então tá, Ju, eu gostaria então que você deixasse aí uma mensagem final para o investidor. Eu gostaria que você pensasse assim mesmo no investidor, não só no investidor brasileiro, né, Uhum. um investidor Local estrangeiro, também, mas também sim. no local, e na pessoa que está hoje aqui conquistando o seu sonho americano e comprando sua primeira casa e querendo ter certeza que amanhã depois essa casa vai ter uma sucessão mais correta possível para os seus filhos, para os seus herdeiros. O que eu sempre falo é procura um profissional que tenha conhecimento no assunto. Aqui nós brasileiros adoramos uma conversa de churrasco de final Opa! de semana e passar a informação. E muitas vezes as pessoas não passam a informação errada por maldade, mas é porque cada caso é diferente. Então, o que funciona para o seu amigo talvez não seja a melhor opção para você. Por isso que nós dizemos, venha antes, converse com o Dr. Júlio, ou procure um profissional da área, tanto a Jane aqui como corretora, que é a profissional com mais de 20 anos de experiência. É importante você estar com profissionais que têm experiência e são capacitados para poder te direcionar nessa área. Nos procure, se vocês tiverem, eu conecto vocês com o Dr. Júlio e ele vai ter o prazer de analisar cada caso, mas não pense que é só, eu vou pôr numa LLC, ou eu vou abrir no meu nome, pessoa física para os imóveis, ou eu vou fazer um testamento e está tudo resolvido, porque não funciona assim. Existem regras aqui na Flórida e nos Estados Unidos que são muito diferentes das regras do Brasil, e nós estaremos aí à disposição para conversar com vocês. Tá ótimo. E Juliana, como é que a gente pode entrar em contato com o escritório com o Dr. Júlio?
Bom, nós estamos no Instagram, @MoraesLawFirm. Vocês podem mandar um DM, uma mensagem para nós lá e nós entraremos em contato. Também podem entrar em contato com a Jane, ela tem aí todos os nossos dados para poder passar. Eu farei, né, a comunicação entre vocês e o Dr. Júlio para agendar e fazerem uma consulta e pegarem as informações que são necessárias para tomar a decisão que vai trazer a melhor proteção para o seu investimento, para sua casa e também vai te proteger da melhor maneira. Tá ótimo. E então eu vou dar uma recapitulada aqui o que que é que a gente falou de tão importante hoje, tá bom? Gente, comprar um imóvel é só o começo, tá? É só o A começo. decisão de comprar é só o começo, Só né? o Existem começo, muitas. tá? É essencial estar estruturando para a segurança e a continuidade para o seu legado, tá? Exato. Então não para por aí, gente. É uma coisa que eu falo que você já viu. Da proteção do Da seu patrimônio, proteção, isso. E tá bom? você tem uma missão muito importante também, né, Jane, como corretora, porque você acaba sendo o ponto de informação, de contato, de conexão Exato. para o seu negócio, para a sua profissão, para você conseguir ter o resultado, né, de sucesso que você quer com seus clientes, você precisa estar direcionando ao profissional do banco, que vai fazer o financiamento, a um bom contador, ao profissional advogado para fazer estruturação jurídica e de proteção. Então, a sua missão, parabéns por isso. Obrigada. E por ter, né, esse podcast está passando informações importantes em relação a imóveis para os seus clientes e também para todos que estão aí te assistindo. Realmente a gente vê histórias, e eu tenho certeza que você já viu muitas histórias aqui de pessoas que foram mal instruídas. E Temos acabaram muitas. tendo problemas, perdendo, né, uma parte do seu investimento e tendo problemas mais sérios aí na compra de um imóvel, seria uma simples, que nunca é simples, compra de imóvel, né? Exato. Então, parabéns aí pelo seu programa. Muito, muito obrigada. E sabe por que eu faço isso, Ju? Porque eu estou há 20 anos no mercado e eu passei pela crise imobiliária. E o que que eu aprendi na crise imobiliária? Na crise imobiliária, onde não se vendia nada, né? Tava tudo parado. Em 2008, tava né? 2006, 7, 8. Sim. Nós mudamos, eu como corretora mudei o meu foco não na venda do imóvel, mas em ajudar as famílias a ficar no seu imóvel ou vender o seu imóvel naquela época no short sale com dignidade. Antes de perder Antes pro de banco, perder. né? Quantas famílias, tá, chegavam até mim chorando? Eu não consigo pagar mais. Eu quero abandonar o meu imóvel, ou o que que eu faço? Como é que eu faço para negociar? O meu imóvel eu comprei, valia 400 mil, agora vale 200. Eu estou desesperada, eu não quero mais. O que que eu faço? Então, todos essas 200 famílias que eu ajudei durante esses 10 anos, que a crise imobiliária não foi assim não, gente. Durou 10 anos aqui nos Estados Unidos. Eu aprendi a ter outro foco, tá? O foco meu hoje como corretora não é vender um produto. Sim. Não é vender uma casa, mas ter aquela família que me procura para comprar um imóvel e orientar ela do começo ao final, tá? Desde lá, vamos procurar em estabelecer o seu crédito ou aumentar o seu crédito para se preparar para a compra. A pré-venda, né? A pré-venda, como no final a sucessão. Olha, agora eu tenho um episódio que eu gravei, acho que no episódio número 12, que fala só sobre fechei a minha casa,
close, recebi minhas chaves. E agora? E eu dou todas as dicas das próximas 3, 4 semanas do que um novo morador deve fazer à sua casa. Dicas de, primeiro que assim que você vai entrar, você vai tirar foto de tudo, porque amanhã depois você pode ter que estar acionando o teu homeowner's Sim. insurance, o seu seguro. Então, tire foto de tudo, para ter certeza que na hora que você tiver que acionar É o seguro prevenção, né? não Prevenção para venha falar, proteção. não, você está sendo acionado por negligência sua. Não, eu comprei assim, olha aqui, eu tenho foto. Então, desde dicas básicas de como tire foto de tudo, há dicas de como você pode fazer para ter a sucessão do seu imóvel lá na frente, depois quando já terminou de pagar, só que agora, né? Depois Sim. terminei de pagar a sua casa, dicas de refinanciamento, dicas de como se livrar de um PMI, que é o Mortgage Premium Insurance. Então, é um episódio inteirinho só de dicas de pós-venda, do que você pode fazer e agora. O que você vai fazer? Você pode fazer isso, aquilo, pegar um seguro, se proteger o teu patrimônio, todas as dicas. E é isso que eu quero, e eu acho que é isso que faz os clientes se tornarem, né? Sim, com Porque certeza. eu Não não são tô todos os profissionais que são Exato, porque assim. eu não estou preocupada só em fazer uma venda, eu estou preocupada em cuidar daquela Do família e cliente, daquele exatamente. patrimônio, porque eu estou vendendo porque agora E esse o é o teu seu patrimônio. diferencial, né, Júlia? A gente Exatamente, sabe que tem muitos corretores agora é teu hoje. patrimônio, vamos cuidar É, dele? Vamos cuidar. Então, é você cuidar do cliente, não da exato, venda só em si. A do maioria dos cliente. corretores que nós vemos aí, eles querem vender. Vender, vendeu, Ganhou a acabou. comissão, Tchau. acabou, Uhum. né? E você cuida do cliente, da família, do investidor num todo. Então é isso que te diferencia e aí te faz uma profissional de sucesso. Isso que a gente espera. E aprendi com a crise americana a ter uma outra visão de venda, de corretagem, de cuidar do seu cliente, não cuidar da sua venda. Só da venda, Só da venda. exatamente. Então é isso. Gente, então, minha chamadinha para ação, tá? Se você quer investir na Flórida com segurança, tá? Entre em contato comigo, tá? Vamos conversar. E se você quiser proteger o seu patrimônio, você aí que já tem a sua casinha, entre em contato com a Juliana, porque juntas nós vamos ajudar você a não só construir o seu patrimônio, mas como Proteger e manter esse o teu seu legado, patrimônio para os seus exatamente. herdeiros, tá E bom? lembrando que nós, se vocês tiverem interesse, o Dr. Júlio vai estar comigo na feira, Nesse final de nesse semana, final de né? semana, em Aham. Deerfield Beach, no Doubletree. Vai ter a feira Criar e Empreender, das 11 até as 4h30. Então, nós estaremos lá num stand. Se vocês tiverem interesse, o Dr. Júlio estará lá presente para poder tirar algumas dúvidas. Que ótimo, maravilhoso, Ju. Muito, muito obrigada por estar aqui Obrigada a você por comigo, me uma das minhas convidar. parceiras aí na nossa empreitada profissional, né? Muito legal quando a gente tem as parceiras, os parceiros corretos, porque nós somos um time. Eu falo para os meus clientes quando ele entra em contato comigo, você vai estar lidando com 21 profissionais. A maioria deles você não conhece e você nunca vai conhecer, mas são 21 elos que nós temos para fazer uma venda de uma casa para você. E eu sou muito feliz que você faz parte de um desses Obrigada. elos, tá? Que deixa as pessoas terem realmente o sonho americano, tá? Muito, muito obrigada. Obrigada, Muito obrigada. Foi um muito prazer estar obrigada aqui. mesmo. E olha só, gente, vamos continuar então com o nosso podcast. Nós estamos aqui todas as semanas e estamos nesse nosso podcast Saia do Aluguel na Flórida. E se você entrar em contato comigo depois desse podcast, você pode me encontrar no Saia do Aluguel na Flórida, meu Instagram, Saia do Aluguel na Flórida. E todos os nossos episódios são gravados, gente. Estão gravados no meu YouTube channel, Jane Pietroni 9584. E também você pode achar todos esses episódios gravados na Rádio Heli. Então, @Rádio Heli, o Instagram, ou no Facebook, ou também Rádio Heli é TV. Então, a Rádio TV Heli, você pode encontrar todos os nossos episódios gravados. E não esqueça, o primeiro que entrar em contato comigo ganha minha mentoria Saia do Aluguel gratuita, onde eu caminho com você, passo a passo, individualmente, do início ao final, para te preparar
a sair do aluguel desde hoje até a entrega das suas chaves e muito mais, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. Estou muito feliz com esse nosso podcast, Eu com essa também, obrigada. Foi um nossa, prazer estar aqui com nossa você. parceira aqui estando comigo e estamos aí para outros episódios e muito mais. Fique ligado com a gente, tá bom? Muito, muito obrigada. Agora eu desligo aqui.